Até agora a gente viu como é que seria a representação de números sem sinal em diferentes bases, que são números positivos. Por exemplo, se a gente tiver um registrador com 3 bits, a gente consegue representar no total 2 elevado a 3 números, ou seja, 8 números distintos. E quais são esses números distintos? Ele vai ser de 0 até 7, ou seja, de 0 até 2 elevado a 3 menos 1. Então isso aqui é uma fórmula que vocês podem estar seguindo para estar sabendo qual é a quantidade máxima de números distintos que você representa com uma quantidade de bits e qual seria esses valores, qual seria o range desses valores, o intervalo desses valores que você consegue representar. E aqui a gente tem um exemplo de quais seriam esses valores aí com 3 bits. Tudo 0 é o valor 0 e a gente vai variando, 001, 010, 01 e assim por diante até chegar no valor 7, que é quando está tudo 1. Então perceba que a gente tem todas as combinações possíveis utilizando esses 3 bits. Agora a gente vai ver como é que seria a representação de números com sinais, números negativos. A gente tem 3 tipos de codificação que são mais conhecidas que a gente pode utilizar. A primeira seria sinal em magnitude, depois temos a representação de complemento a 1 e complemento a 2. Atualmente a implementação mais eficiente que são adotadas pelos processadores é a representação de complemento a 2. A gente vai estar vendo cada uma delas para a gente entender os prós e contras dessas codificações. Na representação de sinal em magnitude, a gente vai dividir o valor binário em 2 partes. A primeira parte vai ser o sinal e a segunda parte vai ser a magnitude, que vai ser o valor de fato. Então a gente costuma reservar o primeiro bit mais à esquerda para contabilizar o valor do sinal, onde 0 seria o sinal positivo e 1 seria o sinal negativo. E o restante ele vai ser, de fato, o valor do número. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Qual seria o sinal deles? Então, nesse exemplo A, o bit mais à esquerda ele é 0. Então a gente sabe que esse valor vai ser positivo, enquanto no item B a gente vê que o bit mais à esquerda ele tem o valor 1, ou seja, ele vai ser o valor negativo. Então qual que seria o valor representado no item A? A gente considera somente esses 7 bits. Aqui nesse caso, no A seria então 1 mais 4, 5, mais 16, 21. Então aqui seria 21 positivo. E no item B, considerando somente os 7 dígitos, a gente vai ter aqui nesse caso 2 mais 8, dando aí o valor de 10. Então esse número aqui vai representar o número menos 10. Seguindo essa mesma lógica, qual seriam os valores desse número? Então reparem que aqui na magnitude, ambas vão ter o valor de 0. Só que a gente vai ter sinais diferentes do valor de 0. Então a gente vai ter um 0 positivo e um 0 negativo. Então, para resumir, a gente tem nessa tabela quais seriam os valores representados com 3 bits. A gente vai ter que metade deles vão ser utilizados para representar valores positivos e a outra metade para valores negativos. Então, repare que todos os números que começam com bit 1, eles representam valores negativos e o principal problema é que a gente vai ter 2 representações com valor de 0. A gente vai ter o 0 positivo e o 0 negativo. Agora a gente vai ver como é que funciona a codificação utilizando o complemento de 1 para representar números com sinal. Assim como a gente viu na codificação de sinal em magnitude, a gente vai estar dividindo o valor em binário em 2 partes, a parte do sinal e a parte de magnitude. Então o primeiro bit mais à esquerda ele vai expressar o sinal, só que de forma diferente do sinal em magnitude, a parte da magnitude vai ser processada de forma diferente. Então, se o primeiro bit ele for 0, ele vai ser um valor positivo e a gente vai simplesmente utilizar aquele algoritmo de conversão para a base decimal, assim como a gente faz para a codificação de sinal em magnitude. Agora, se o primeiro bit ele for 1, representando um valor negativo, então a gente vai pegar toda a parte da magnitude e vai realizar a operação de complemento. A gente vai obter o complemento desse valor. E a gente consegue fazer isso de forma eficiente, invertendo os bits de magnitude. E depois que a gente inverte, a gente vai obter o valor em decimal e vamos acrescentar o sinal negativo nesse valor. Então aqui como exemplo, né, como é que seria então a conversão do valor 100,101. Como o bit mais à esquerda é o valor 1 indicando que ele é um número negativo, a gente vai estar calculando o complemento desse valor. Então a gente vai inverter todos os bits, gerando 011010, a gente vai obter qual que seria o valor decimal desses bits, né? Vai obter o valor positivo e depois a gente vai acrescentar aqui esse sinal de negativo. Então esse 011010 convertendo em decimal, ele é o valor 13,
Como a gente viu que ele é negativo, a gente vai considerar menos 13 em decimal. Então, o que é importante observar é que no complemento 1 a gente também tem que o sinal ele é representado pelo bit mais à esquerda, mas a parte da magnitude ela é representada de maneira diferente em comparação com a representação de sinal e magnitude. Então, aqui a gente tem uma tabela mostrando como é que seriam as representações possíveis utilizando 3 bits. Então, reparem aqui que a parte positiva ela vai ser igual ao que a gente viu lá em sinal e magnitude. A gente vai estar convertendo diretamente utilizando o algoritmo de conversão de binário para decimal. E a parte negativa, a gente vai ter essa nova maneira que é invertendo os bits da magnitude. Então, reparem que aqui teve algumas mudanças nas atribuições de valores. Se a gente considerar o número 2, a gente tem o 2 positivo e temos aqui o 2 negativo. E reparem que a parte negativa, ela consiste em simplesmente a gente estar invertendo os bits. O 2 positivo seria 0, 1, 0. O negativo seria 1, 0, 1. Então, o complemento de 1, ela só muda a maneira de como a gente representa a parte de magnitude. E uma outra observação que a gente continua ainda tendo duas representações para o valor 0. Temos o valor 0 positivo e o 0 negativo, representado aí com todos os dígitos uns. E por fim, vamos ver como é que seria a codificação de um número com sinal utilizando o complemento de 2. Então, da mesma forma como a gente viu nas codificações anteriores, a gente vai estar dividindo o número na parte de sinal e magnitude. O bit mais à esquerda vai ser o sinal do número e a magnitude vai ser calculada de forma diferente. Então, se o sinal for positivo, ele for o valor 0, a gente vai estar obtendo o valor da mesma forma como a gente viu antes. Vai estar usando o algoritmo de conversão do binário para decimal, e aí a gente vai ter o nosso valor já positivo. No caso que o primeiro bit for 1, a gente vai saber que o número é negativo, e então a parte da magnitude vai ser calculada de maneiras diferentes. A gente vai estar obtendo qual que é o complemento desse valor e vai estar depois incluindo o sinal de negativo. Só que diferente do que a gente viu no de complemento de 1, o complemento ele vai ser calculado de forma diferente. A gente vai estar invertendo todos os bits e no final a gente vai estar somando com 1. Então, como é que seria a conversão de complemento a 2 do valor 100,101. A gente ia inverter todos os bits, gerando aqui, né, o 0,11010 e depois somaria com 1, que é alterar somente esse bit. Então ia ser 0,11011. E aí seria o valor de 14. Então, a representação em complemento a 2 desse valor em binário seria o menos 14, diferente do complemento a 1, que foi o menos 13. Então aqui a gente vai ter uma tabela expressando todos os valores considerando 3 bits. Então, da mesma forma que a gente viu nas outras duas codificações, os valores positivos vão ser representados da mesma maneira. Agora, os valores negativos, eles vão ter uma certa diferença. Então, reparem que o primeiro valor, 100, ele vai conseguir representar o valor menos 4, enquanto o último valor, 11, ele vai representar o valor menos 1. Então, com essa recodificação, repare que agora a gente só tem uma única representação para o valor de 0. E a gente consegue representar mais um valor negativo, que nesse caso seria o menos 4. Então, a gente consegue melhorar nossa representatividade dos valores negativos utilizando a codificação de complemento de 2. Por causa disso, essa representação que é mais utilizada, porque ela só tem uma única representação do 0 e ela tem esse algoritmo muito eficiente, que basta a gente estar invertendo os bits e somando com 1. Já as representações de sinal e magnitude e complemento de 1, eles possuem duas representações para o valor de 0, né? O 0 positivo e o 0 negativo. Então aqui vamos comparar quais são os intervalos máximos e mínimos que cada uma das codificações conseguem representar. Então reparem, né, que o sem sinal a gente vai representar todos os valores positivos, onde o maior valor vai ser o 7 e o menor vai ser o 0. Utilizando a representação de sinal e magnitude, a gente consegue representar o intervalo de menos 3 a 3. Né? Utilizando o complemento de 1, a gente consegue representar o mesmo intervalo de menos 3 a 3, enquanto utilizando a codificação de complemento de 2, a gente representa de menos 4 a 3. A gente consegue ter somente uma única codificação com o valor de 0. A gente consegue estar sabendo os valores máximos e mínimos através dessas fórmulas. Então, olhando aqui no complemento de 2, o que a gente vai ter? A parte positiva, a gente vai pegar o 2 elevado a n menos 1
menos 1. A gente utiliza esse n-1 porque a gente sabe que metade dos valores vão ser positivo e a outra metade vai ser negativo. Para a gente pegar a metade, basta a gente subtrair no expoente, né? A gente dividindo por 2, a gente vai estar pegando a metade. E como no caso do positivo a gente vai ter a representação do valor de 0, a gente precisa fazer esse menos 1. Porque o primeiro dígito é 0, então o último dígito a ser representado ele vai ter que ser menor do que o máximo que representaria se não tivesse o 0. E para a gente estar pegando o menor dígito negativo, basta a gente pegar o valor correspondente à metade, que é 2 elevado a n menos 1, e acrescentar um sinal de negativo. Então, com isso, a gente consegue saber diretamente qual que é o valor máximo e mínimo que a gente consegue representar com qualquer quantidade de bits, utilizando essas codificações. Como a gente já viu até agora, as informações do computador eles são representadas através de números que são codificados na base binária, utilizando notação posicional. Os valores negativos a gente costuma utilizar a codificação do complemento a 2 quando a gente realiza os processamentos. Então, quantos bits o computador usa para codificar cada número? Isso aí depende. A gente viu que no computador IAS ele utiliza 40 bits. Cada palavra de memória ele vai possuir 40 bits que vai ser utilizado para armazenar valores que vão ser processados pelas instruções do processador. E os registradores da unidade lógica aritmética do IAS, ele também processa 40 bits. Agora, os computadores modernos, eles codificam em diferentes quantidades de bits. A gente costuma utilizar uma quantidade que seja uma potência de 2. Então, lá inicialmente, era utilizado a quantidade de 8 bits, depois foi para 16 bits, 32 bits e, atualmente, a maioria dos computadores suporta 64 bits. Isso impacta diretamente em como que é a codificação de cada número, de cada valor que é executado pelo processador e também o valor que é armazenado na memória. Então, geralmente, essa definição da quantidade de bits ele vai ser sempre uma potência de 2. Então, uma arquitetura de 32 bits ele vai ser capaz de armazenar valores de 32 bits e realizar operações com valores de até 32 bits. Como a gente tem uma limitação com a arquitetura de 32 bits, onde a gente só consegue endereçar uma memória com até 4 GB de armazenamento, a gente utiliza hoje em dia arquiteturas de 64 bits para estar conseguindo ter memórias runs acima de 4 GB. Hoje em dia é bem comum a gente conseguir ter um computador aí com 16 GB de memória, 32 GB, 64 GB e assim por diante. Então, a arquitetura do computador vai definir qual que vai ser o tamanho de cada valor que ela consegue processar. Aqui como exemplo, o que a gente consegue representar com a codificação de complemento a 2 em uma arquitetura de 32 bits. Então, utilizando aquela fórmula que a gente viu, o valor máximo que a codificação complemento a 2 consegue representar seria esse valor de 2.147.483.647. Então, esse aqui seria o valor máximo, que vai representar 2 elevado a 31 menos 1. E o valor mínimo que ele consegue representar seria menos 2 elevado a 31, que dá o valor de menos 2.147.483.648. Então, é sempre uma unidade a mais em relação ao valor máximo, né, o valor positivo. Então, a partir do primeiro valor, onde o bit mais à esquerda é negativo, a gente vai ter o valor mínimo. E o menos 1 ele sempre vai ser considerado quando todos os bits for igual a 1.